Bem-vindo ao curso de cálculo das funções de uma variável real. Eu sou Marcos Paulo e nesse episódio vamos estudar os limites infinitos. Acompanhe comigo. Para introduzir esses novos conceitos, nós vamos considerar uma função f definida de R, exceto em 2. Em R, pela lei, f de x igual a 4 dividido por x menos 2. Note que o domínio de f aqui é de todos os reais, exceto o 2. E o 2 não faz parte do domínio da função, porque quando substituído no lugar do x, resulta em 4 sobre 0, que é uma divisão impossível. A gente não pode dividir um número por zero. Então a gente já sabe que o x não pode assumir o valor 2, mas eu estou interessado em saber o que acontece para valores próximos de 2. Dada a nossa função, eu vou construir uma tabela em que eu atribuo valores para x próximos de 2, porém maiores que 2. E aí eu comecei aqui com x igual a 3, e quando eu substituo 3 no lugar do x aqui na função, fica 3 menos 2, que é 1, e 4 dividido por 1 é igual a 4. Depois eu me aproximei ainda mais de 2, com o valor 2,5, então 2,5 menos 2 é meio e 4 dividido por meio é igual a 8. E como você pode observar, eu coloquei valores ainda mais próximos de 2 e os resultados que eu obtive foram 40, 400, 4.000, 4 milhões. E isso me dá a ideia de que quanto mais próximo eu chego de 2, com valores maiores que 2, o valor da função vai aumentando cada vez mais. Aqui no GeoGebra eu desenhei o gráfico da função que a gente está considerando, e esse ponto A aqui é o ponto de abscissa 3, e a imagem que nós calculamos pela tabela deu 4. Esse ponto B aqui é o que tem coordenadas 2,5 e 8. E à medida que eu vou me aproximando aqui do 2, eu fui desenhando outros pontos. Vamos localizar aqui o ponto que eu chamei de C. É o que tem a imagem 40 e que foi obtido quando eu substituí o x por 2,1. Voltando aqui para a origem, vamos reduzir um pouco. E aí, por exemplo, vamos poder enxergar aqui o ponto D. O ponto D tem a imagem aqui 400. Vamos dar uma ampliada aqui. O ponto D com a imagem 400. E eu construí também uma outra tabela em que eu atribuí valores para x próximos de 2, porém menores do que 2. Então, começando aqui com 1 e substituindo no lugar do x, 1 menos 2 é menos 1, e 4 dividido por menos 1 dá menos 4. E da mesma forma, quando x é igual a 1,6, a imagem é menos 10. Para x igual a 1,9, a imagem é menos 40 e assim por diante. Então, a impressão que nos dá nessa tabela é que quando a gente se aproxima de 2, com valores menores que 2, o valor da função vai diminuindo cada vez mais. Temos aí menos 4, menos 10, e depois diminui para menos 400 e menos 400.000 e assim por diante. Se por um lado, que é esse daqui, eu aumento o valor de f quando eu me aproximo de 2, nessa outra situação, o valor de f diminui cada vez mais quando x se aproxima de 2. Por isso, dada a função definida no intervalo aberto i, exceto no ponto x0, nós diremos que a função f cresce ilimitadamente quando x se aproxima de x0, e vamos denotar esse fato por limite de f de x quando x tende a x0 igual a mais infinito. Quando dado qualquer m maior que 0, é sempre possível encontrar um delta também maior que 0, de tal maneira que 0 menor que módulo de x menos x0 menor que delta implica que f de x é maior do que m. Aqui está em símbolos o que nós acabamos de definir, e eu observo que esse mais infinito não significa que é um número. É a notação que nós temos para indicar que quanto mais próximo o x está de x0, cada vez maior fica o valor de f.
Da mesma forma, diremos que f decresce ilimitadamente quando x se aproxima de x0, e vamos representar isso por limite quando x tende a x0 de f de x igual a menos infinito, quando dado qualquer número m negativo, é possível exibir um valor de delta positivo, de modo que 0 menor que x menos x0 em módulo menor que delta nos dá f de x menor do que m. Aqui está a definição em símbolos, e também o símbolo menos infinito que eu coloquei aqui tem o mesmo sentido do mais infinito. Ele não significa um número, ele serve apenas para indicar que a função decresce ilimitadamente, ou seja, quanto mais próximo eu estou do x0, a função f assume valores cada vez menores. E para os dois casos, vamos denominar a reta x igual a x0, que é a tendência, como assíntota vertical. E voltando aqui para o GeoGebra, eu desenhei a reta x igual a 2, que, como dissemos agora há pouco, é a assíntota vertical. A ideia é que quanto mais próximo x está de 2, o gráfico da função se aproxima da vertical x igual a 2. Conforme você pode observar aqui em cima, cada vez mais o gráfico da função está se aproximando da assíntota vertical. Isso também vale para baixo. Então, quanto mais próximo o x está de 2, mais próximo está a curva da reta x igual a 2, tanto que essa diferençazinha aqui fica cada vez menor. E aqui eu estou colocando para você as definições de limites infinitos, considerando limites laterais. Por exemplo, o limite lateral à esquerda de f de x dá mais infinito quando x tende a x0, se, dado qualquer m maior que 0, existir um delta também maior que 0, onde menos delta menor que x menos x0 menor que 0, implica f de x maior que m. Do que nós já vimos até aqui, a rigor, para calcular limites dessa natureza, a gente deve se basear em tabelas, onde atribui-se valores próximos da tendência. Mas o próximo teorema evita o uso das tabelas. Vamos considerar, então, f e g, duas funções tais que o limite de f, quando x tende a x0, é L, sendo L diferente de 0, e o limite de g de x, quando x tende a x0, é igual a 0. O teorema garante que, item 1, se o quociente entre f e g for positivo, quando x se aproxima de x0, então o limite desse quociente deve ser mais infinito. E no item 2, se o quociente entre f e g for negativo, para x tendendo a x0, então o limite desse quociente deve ser menos infinito. O item 1 fica provado quando descobrirmos que para todo m maior que 0 existir um delta, também maior que 0, de tal maneira que 0 menor que módulo de x menos x0 menor que delta implica f de x dividido por g de x maior que m. Essa é a definição desse limite que está bem aqui. E como L, o limite da função f, é diferente de 0, vamos separar em dois casos. O primeiro caso será em que L é maior que 0, e abrindo a hipótese sobre a função f e seu limite, temos que para qualquer epsilon maior que 0 existe um delta também maior que 0, tal que 0 menor que módulo de x menos x0 menor que delta implica módulo de f de x menos L menor que epsilon. Sendo essa implicação verdadeira para todo epsilon, eu vou escolher um epsilon em particular. Digamos, fazendo epsilon igual a L sobre 2, e isso continua fazendo com que o epsilon seja positivo, pois eu estou supondo que o L é positivo, e aí a gente encontra então um delta1, de tal maneira que o módulo de x menos x0 menor que delta1 implica módulo de f de x menos L menor que L sobre 2. Pelas propriedades de módulo, a gente pode expandir essa desigualdade para
menos L sobre 2 menor do que f de x menos L menor que L sobre 2, somando L em ambos os termos, fica f de x entre L sobre 2 e 3L sobre 2. E aqui o que vai me interessar é só essa primeira desigualdade, por isso eu vou marcar de vermelho como f de x maior que L sobre 2 maior que zero. Observe então que o f é maior que zero. E como da hipótese do item 1, o quociente entre f e g é positivo, para x tendendo a x0, sendo f positivo para que esse quociente realmente seja positivo, só pode ser g de x também positivo para x tendendo a x0. E como o limite de g quando x tende a x0 é zero, dado qualquer epsilon maior que zero, podemos obter um delta2 maior que zero, tal que módulo de x menos x0 menor que delta2 implica módulo de g de x menos o limite zero menor do que epsilon. E agora vamos mexer só nessa parte que está aqui. O zero não precisa ser colocado, e como a gente já viu aqui em cima que o g é positivo para x próximo de x0, o módulo de g é o próprio g. Por isso ficou apenas g de x menor do que epsilon, e invertendo os termos dessa desigualdade, inverte também o sentido dela, e aí nós temos 1 sobre g de x maior do que 1 sobre epsilon, que eu marquei de azul, porque a gente vai usar juntamente com a desigualdade vermelha. Então está aqui as desigualdades vermelha e azul que nós já encontramos. Para a vermelha a gente encontrou um delta1 e para a azul a gente encontrou um delta2 que servisse para cada uma delas. Por isso, nós vamos considerar agora o delta como sendo o menor entre delta1 e delta2, porque assim as coisas ficam valendo para as duas desigualdades. Isto é, para qualquer epsilon maior que zero, existe um delta também maior que zero, em que módulo de x menos x0 menor que delta implica f dividido por g maior do que L sobre 2 dividido por 1 sobre epsilon. Essa desigualdade daqui foi obtida dividindo-se membro a membro as desigualdades vermelha e azul. E L sobre 2 dividido por 1 sobre epsilon é a mesma coisa que L dividido por 2 epsilon. Lembrando que isso é para qualquer epsilon maior que zero. Então eu vou adotar mais um epsilon em particular, nesse caso L dividido por 2m, onde esse m por definição será maior que zero. E dado o delta satisfazendo as desigualdades vermelha e azul, a gente tem módulo de x menos x0 menor que delta, implica f dividido por g maior que L sobre 2 epsilon. E agora eu vou trocar esse epsilon pelo que eu escolhi aqui, onde nós vamos poder cancelar o L daqui de cima com o L de baixo, e esses dois que estão bem aqui, o que vai dar f de x dividido por g de x maior que m. E isso é precisamente limite de f de x dividido por g de x para x tendendo a x0 igual a mais infinito. No segundo caso, vamos considerar L negativo. Então, das propriedades operatórias de limite, já que eu tenho limite de f de x igual a L negativo, o oposto da função f, ou seja, menos f, será o oposto do seu limite, menos L, e nesse caso, menos L é positivo. E já que eu estou supondo f dividido por g maior que zero para x tendendo a x0, o quociente entre menos f e menos g também é positivo para x próximo do x0. Por isso, vamos definir aqui uma função f como sendo a oposta da f para todo x pertencente ao domínio de f, e a função g igual a menos g de x, qualquer que seja o x no domínio da g. Então, essa fração que está aqui, com essas definições, equivale a f dividido por g, que é maior que zero, quando x tende a x0. Daí, pelo primeiro caso, o limite de f dividido por g
é mais infinito, mas aplicando as definições de nós temos menos f dividido por menos g, que é simplesmente f dividido por g. Ou seja, essas duas funções que estão aqui são idênticas e por isso eu posso escrever limite de f de x dividido por g de x, quando x tende a x0, também nesse caso é mais infinito. Fica assim provado o item 1 e o item 2, que tem um argumento similar a esse, eu vou deixar para você como exercício. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui nos seus comentários o seu progresso que eu vou ter o maior prazer em lhe ajudar. Então, o teorema 1.15 nos diz que para estudar o limite de um quociente em que o denominador tende a zero e o numerador é diferente de zero, isso não é uma indeterminação, como nós vimos no exemplo introdutório, é uma divisão impossível, basta eu estudar o sinal do quociente. Se o quociente for positivo, a função tende para mais infinito. Se o quociente for negativo, a função tende para menos infinito. E para finalizar, vamos calcular o limite de 4 dividido por x menos 2, que é a função que nós consideramos no começo, quando x tende a 2. Vamos chamar então o numerador da nossa função f, a função constante igual a 4, e o denominador será a função g, que é uma função afim, polinomial, igual a x menos 2. Limite de função constante a gente sabe, limite de função polinomial a gente também sabe. O numerador tende para 4, que é diferente de zero, e o denominador tende para zero. Por isso a gente está nas condições do teorema 1.15. E, de acordo com esse teorema, basta estudar o sinal do quociente entre f e g. Por isso, eu montei aqui esse quadro de sinais, onde esse 2 que aparece aqui é a raiz do denominador. Não confunda com a tendência, que é a mesma coisa nesse caso. Nessa linha eu vou colocar os sinais da função f. Nessa outra linha eu vou colocar os sinais da função g. E essa bolinha que está marcada aqui é apenas para indicar que o zero da função g é o 2, ou seja, o 2 que anula a função g. E na última linha da tabela nós vamos determinar os sinais do quociente de f sobre g. Olhando aqui para f, que é uma função constante e igual a 4, então, antes do 2 e depois do 2, a função assume valores positivos, já que é igual a 4 e 4 é positivo. Já em relação à função g, eu vou considerar, por exemplo, um número antes de 2, que pode ser 1,9, e eu calculo a imagem do 1,9 aqui na função g, 1,9 menos 2, que é negativo, por isso, antes de 2, a função g assume valores negativos, e você tem que ter cuidado quando for escolher esse número que vai te ajudar a encontrar o sinal da g, ele tem que ser bem próximo do 2. Por exemplo, em algumas funções, x igual a 1 talvez não serviria. Tem que ser bem próximo do 2, porque a gente está estudando limite, e o limite nada mais é que o comportamento da função nas proximidades de um ponto, que nesse caso é o 2. Então a gente já sabe que a função f é positiva e a função g é negativa antes de 2, perto de 2. Portanto, o quociente f dividido por g é negativo, e do teorema que acabamos de demonstrar, se esse quociente é negativo, então o limite lateral esquerdo é menos infinito. Agora, para valores de x maiores do que 2, por exemplo, x igual a 2,1, repito que esses valores não podem ser muito distantes da tendência 2, então considerando x igual a 2,1 e substituindo aqui na lei da g, dá 0,1, que é um número de sinal positivo, então perto de 2 pela direita, a função g assume valores positivos. F também nós já vimos que é positivo, positivo com positivo, o quociente é positivo. Assim, o limite de 4 dividido por x menos 2, quando x tende a 2 pela direita, dá mais infinito. Então, como a gente viu que o limite lateral esquerdo dá menos infinito e o limite lateral direito dá mais infinito, pelo teorema dos limites laterais,
que a gente viu anteriormente. Eu vou deixar aqui no card o link para o vídeo, caso você tenha perdido ou não se lembre. A gente viu que o limite de uma função é L se somente se os limites laterais também são iguais a L. Isso também pode ser estendido para esse caso, que a gente está considerando limites infinitos. E como os limites aqui deram diferente, menos infinito e mais infinito, concluímos que o limite de 4 dividido por x menos 2 para x tendendo a 2 não existe. Beleza? No próximo episódio, a gente vai resolver mais exercícios envolvendo limites infinitos. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de compartilhar, curtir e comentar. Traga seus amigos para estudar aqui conosco. Tire suas dúvidas também deixando os seus comentários. Deixa também seu joinha aí que sempre ajuda o nosso canal. Eu te encontro na próxima aula. Até lá e bons estudos!